Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos abordar aqui um tema de educação física para o ensino médio, com ênfase no sistema positivo, com as unidades lazer como direito social, dimensões para o lazer, tempo, atitude e espaço, e um mapeamento aí de espaços públicos para a realização do lazer. Lazer como direito social. A gente inicia falando um pouquinho da questão do direito ao lazer, né? Iniciou-se aí na metade do século XVII e é importante compreender que, com o processo de industrialização, com o processo do advento das máquinas, nós tínhamos aí a ideia de tempo para esse trabalho muito modificada, né? Inicialmente, nós tínhamos lá o tempo da natureza. Então, se um artesão, por exemplo, ia fazer uma produção, ele tinha, por exemplo, que esperar o tempo de secagem, o tempo da caça para pegar aquele animal. Então, ele não tinha aquele critério do relógio sendo lá um símbolo, né, para controlar a questão de sua produção. E com os adventos aí da criação das máquinas, nós vimos que transformou a nossa sociedade para sempre com relação também à forma com que as pessoas relacionavam o tempo e o trabalho. Como exemplo clássico, nós temos a questão do artesão, né, do produtor lá, por exemplo, de sapatos. Então, além de poder fazer essa comercialização para pessoas que estavam próximas a ele, né, havia necessidade aí de um tempo para que pudesse ser feito, por exemplo, a secagem do couro, e para que fosse possível secar, né, o tempo tinha que estar favorável com relação a ter sol. Então, alguns fatores influenciavam. Então, esse processo mais manual e sem o auxílio das máquinas, ele acabava tendo um tempo diferenciado, por vezes acabava até se estendendo um pouquinho mais o tempo dessa produção, tá ok? Então, apresentava a produção organizada conforme suas necessidades, pois a possibilidade de comercialização era baixa, devido também à questão de vender para quem estava geograficamente perto. Então, quando fazemos uma análise aqui relacionado ao período do advento das máquinas, nós observamos que a vida era mais flexível, não havia tanta demanda de trabalho, tá? O tempo livre, por consequência, era maior, porém, com o advento da tecnologia, né, a criação das máquinas, a gente reduziu esse tempo ósseo e aumentou a produtividade com o aumento do tempo de trabalho também. Então, o espaço ele passou a ser utilizado para a produção dentro de fábricas, né? O que fez com que a interferência desse tempo externo, se chove, se faz sol, isso acabou não sendo mais um problema, e por isso o tempo natural deixou de ser aí um dos critérios para o período, né, a duração da produção daquilo que seria vendido. Outro ponto que foi muito importante foi o avanço tecnológico para a criação aqui de estradas de ferro e locomotivas. Então fez com que aquele distanciamento geográfico ele tivesse uma redução, conectando cidades e aumentando aí a comercialização entre cidades, favorecendo inclusive o seu desenvolvimento. Então nós podemos ter aqui dois exemplos clássicos, que foi o Taylorismo e o Fordismo, né? Que nos traz à luz, gente, que a maquinofatura permitiu aqui produção em larga escala. Então você já não precisava mais, você não tinha aquele um artesão produzindo de forma muito arcaica ali, aquele material, aquele sapato, não, você já tinha máquinas, você tinha linhas de produções, né? Você já não tinha o tempo interferindo naquela produção, o que, obviamente, reduziu o tempo ósseo e aumentou o tempo de trabalho, tá? Então, Fordismo e Taylorismo são os principais exemplos de sistema de produção desenvolvidos para suprir as necessidades da época, até porque tinha que ter uma forma de organizar toda aquela produção. Então, gente, aqui no Taylorismo a gente observa alguns pontos importantes, tá? Dentre eles, tarefas específicas realizadas pelo trabalhador, o tempo do trabalho de cada funcionário era cronometrado pelo relógio, a identificação do tempo gasto em cada função, né? Então tinha aqui uma análise do que atrasava ou acelerava a produção. Pagamentos feitos de acordo com a produção. Então você imagina que nesse período o trabalhador ele entendia que quanto mais produzia, mais ele receberia. E aí a gente tinha uma escala de trabalho muito longa, né? Até porque a gente já começa a ter o relógio aí como fator determinante para o nível de produção que você tinha daquele material. Então, gente, nós temos aqui o Fordismo, que ele veio para aprimorar o sistema anterior, que era o taylorista.
Então, um dos grandes avanços visíveis foi a criação da esteira de trabalho, a linha de produção para padronizar, né, essa produção toda, e pontos importantes também, como tarefas específicas desenvolvidas pelo trabalhador. Então, você já tinha justamente a linha de montagem, então aquele trabalhador fazia tarefas específicas, né? Era reprodução, ele tinha que reproduzir aquele movimento. Aumento e padronização da produção em virtude da esteira. Então, a gente ganha tempo, lembrando que aqui já o relógio é um dos pontos aí em destaque para essa grande produção. Mas tudo que tem um lado positivo, dependendo do ângulo que se enxerga, ele vai trazer também alguns lados de reflexão e, inclusive, lados negativos, tá? Então, a Revolução Industrial, gente, sem sombra de dúvida, ela favoreceu o desenvolvimento da economia e das cidades. Porém, a gente observa aqui que se antes você tinha um artesão muito habilidoso, muito qualificado para fazer a produção, por exemplo, daquele sapato, nesse período já não era mais necessário. Então, mão de obra qualificada e número grande de pessoas para uma função não eram necessárias, tá? Ou seja, a demanda era muito grande, o que fez com que o salário fosse diminuído e uma jornada de trabalho que chegava até 16 horas. Então, você hoje aí reclama da escala de trabalho, né? Imagina naquele período lá você ter que trabalhar 16 horas por dia. Pausas e preocupação com a ergonomia não existiam, tá? Então, você imagina quantas pessoas não adoeciam, não tinham problemas físicos, desgaste mesmo por conta da entrega, né? Do tempo que você ficava ali destinado à produção. Como consequência, gente, a gente tem aqui, como eu falei, o relógio, né? Sendo aqui um objeto, símbolo da autoridade, controlando e pressionando o trabalhador. E os trabalhadores começaram a notar esse desequilíbrio, né? Existente entre suas condições de vida e os seus patrões. Se mobilizaram a fim de requerer alguns direitos, e os direitos eram melhores salários, condições de redução da jornada de trabalho, para que eles pudessem também ter uma qualidade de vida, e nasceu o direito do não trabalho, né? O direito ao lazer. Então, houve esse processo aí para que a gente hoje tenha esse direito que eu espero que você esteja usufruindo da melhor forma. Quando a gente olha aqui para a Constituição de 1988, ela fala lá sobre o lazer, ó. No artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, é um direito seu assegurado aí pela Constituição, o lazer. Quando a gente fala da importância do conhecimento de cada um sobre os seus deveres, sobre os seus direitos, a gente aqui na página 13 aborda aqui a escola como importante no processo de ampliação de conhecimentos sobre nós mesmos, sobre cultura corporal do movimento e sobre sociedade como um todo, tá? Eu sempre enfatizo, gente, que no dia a dia, ó, essa pressão do correr contra o tempo, suprir expectativas, formação acadêmica, mercado de trabalho, né? Você pensar na possibilidade de ganhar aquele dinheiro para adquirir um sonho. O tempo, ele se tornou, muitas das vezes, algo que a gente deve procurar equilibrar muito bem, para que você possa alcançar os seus objetivos, mas também ter uma qualidade de vida, tá? E aí, ó, funciona como uma válvula de libertação e satisfação, porque você imagina lá, o trabalhador trabalha a semana todinha, chega lá no final de semana, aquela pessoa que folga às vezes só um domingo, cara, o domingo ele quer se desconectar, né? Para que ele possa, inclusive, chegar na semana seguinte bem para recomeçar aquela jornada de trabalho. A gente observa aqui uma citação de 2003, em que ela abrange justamente sobre a concepção da qualidade de vida, tá? E ela fala que a condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano. E o lazer, gente, ele é um dos elementos aí que compõem a qualidade de vida. E olha que interessante essa pesquisa aqui, ó, feita nesse estudo, né? Estudo do lazer, uma introdução lá de 2012. Fala que as principais barreiras encontradas aí para a prática do lazer são relacionadas ao gênero, faixa etária, tempo, infraestrutura dos espaços, nível de instrução, questões econômicas e violência urbana. Em 2014, foi feita também uma pesquisa na Universidade Católica de Brasília e que os impeditivos para mulheres, né, estavam lá na quantidade de tarefas culturalmente entendidas como funções de mulheres, falta de tempo e falta de dinheiro. Em 2011, em Londrina, 1.409 alunos do ensino médio, eles falam lá da falta de companhia como principal impeditivo para a prática. Então, a gente observa que, dependendo da comunidade em que é feito, né,
Hoje, se você estivesse perguntando aí, o que que hoje impede você de gozar dessa prática do lazer, de que você possa colocar o lazer em dia? Lembrando que lazer é aquele período em que você se desconecta do seu dia a dia de trabalho, de estudo, é o tempo ósseo, é aquele período que você não está fazendo nada, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, um guarda-vida que está numa praia no carnaval, ele não está no tempo de lazer, ele está ali trabalhando. O segurança que está num estádio de futebol, né, fazendo ali o controle da torcida, por mais que seja o time de coração que esteja jogando, ele não está no período de lazer. Lazer é aquele período que você não está fazendo nada, um período destinado somente, especificamente, àquela atividade de diversão, de desconexão ali com a sua rotina de trabalho, ok? Entrando aqui, gente, em dimensões para o lazer, para que a gente possa compreender um pouco mais. Então, a gente observa que desenvolver políticas públicas de lazer para minimizar as barreiras de acesso das pessoas é muito importante, principalmente quando analisamos aí espaços públicos adequados para esse lazer. A gente observa aqui que na sociedade contemporânea, né, administrar o tempo se tornou um grande desafio. A própria jornada de trabalho, por mais que seja menor, quem nunca passou por isso? E às vezes numa empresa, um feriado, ou você às vezes um feriadinho na quinta, quer enforcar, fala, olha, tá bom, mas a demanda da semana tem que ser cumprida. E às vezes em dias prévios você acaba trabalhando até mais, tendo uma demanda maior para poder estar ali naquele dia, por exemplo, num recesso, gozando aí do seu lazer, tá? Então é isso que diz aqui, ó. A intensidade, por mais que a jornada seja menor, intensidade maior com uma pressão para realizar as demandas em menor tempo. E uma pergunta que para mim é um catalisador, né? Trabalhamos para viver ou para sobreviver? Para consumir ou desfrutar a vida? Como é que está o seu tempo de lazer? Eu acredito que em determinado momento da sua vida seja muito natural em que você às vezes aumente a demanda de trabalho para que você possa alcançar um objetivo. Então, você quer adquirir uma moto, um carro, você quer dar entrada numa casa, você quer comprar algum eletrodoméstico, você coloca como meta aquele período de trabalho para que você consiga adquirir um pouco mais de dinheiro. Porém, eu acho preocupante aquelas pessoas que vivem numa jornada de trabalho muito alta durante muito tempo. É comum que vá haver algum comprometimento a nível de cansaço mental, você vai se tornar uma pessoa mais estressada, talvez isso vai influenciar, inclusive, no seu ambiente profissional. Então, a gente deve tentar manter um equilíbrio. Olha que bacana esse quadrinho aqui, que eu acho legal você reproduzir, seja no seu caderno, seja até mesmo nos eletrônicos agora, né, numa agenda eletrônica. Você colocar lá a sua semana e você descrever os horários, tá? Você coloca lá o dia, né? O horário e o que você está fazendo em cada dia ali. Então, por exemplo, 7 a meio-dia, você está estudando, você que estuda de manhã, por exemplo, é um período que você está na escola. Mas, por exemplo, período que você almoça, você descreve aqui o período, por exemplo, que você faz uma atividade. Se você, por exemplo, pratica musculação, pratica uma luta, faz um esporte numa escolinha, descreve e depois você consegue visualizar de uma forma clara quantas vezes por semana você está se exercitando, como é que está a sua alimentação, você se alimenta no mesmo horário, você está se alimentando muito tarde. Às vezes você com uma rotina de trabalho muito extensa, você acaba jantando muito tarde, o que é prejudicial quando a gente entra dentro de conteúdo de alimentação, tá? Então é bacana você realizar isso aqui para que você possa ter uma visualização melhor de como está a sua rotina semanal. Gente, olha que interessante quando a gente aborda essa temática, o que é ter sucesso na vida para você, tá? Ela fala aqui que na atualidade, né, na contemporaneidade, lidar com esse tempo aí de lazer, ele se tornou uma problemática em que nós temos que gerar o equilíbrio, como foi dito, tá? Tornou-se um desafio para muitas pessoas. Por vezes, quando não estamos no trabalho, estamos pensando nele ou nos qualificando, por meio de um curso, uma leitura ou uma reunião. Eu mesmo não estou no meu período de trabalho, estou aqui gravando essa videoaula. Então, é o que eu comento com vocês, nós temos que ter um equilíbrio. Eu não gravo videoaula em todos os períodos que eu estou no meu tempo ósseo, mas eu me organizo para que em algum deles eu possa gerar esse conteúdo que tenho certeza que vai agregar para você que está assistindo, tá? Então, a possibilidade de não fazer nada, né, viver o ócio, que é o tempo vago, ou fazer algo para o próprio prazer, soa como descaso, falta de ambição, preguiça, fazendo com que muitas das vezes o sujeito se sinta culpado. Então, a gente observa aqui, ó, falta de sono, de uma boa alimentação, tempo para descanso, para a família e para as práticas de lazer não pode ser normalizada.
entra dentro da questão do equilíbrio, tá? Sempre grava essa palavrinha, porque eu acho que você passar por um período que você quer fazer um concurso, e aí você está estudando, está dedicando seu tempo que poderia ser para lazer, é super natural. O preocupante é pessoas que sempre colocam à frente aquela situação de aquisição do seu descanso, do seu lazer, né? Do aproveitar a vida. Não, quando eu passar no concurso, não, agora quando eu tiver uma promoção, quando eu tiver um filho, aí a vida vai passando e você vai colocando metas, né? Em cima de metas e nunca chega aquele momento de você realmente gerar esse equilíbrio para que você possa no caminho, né? Eu costumo dizer que a gente tem que desfrutar no caminho. Então, se você estuda e tem um objetivo, você vai seguir esse estudo, esse objetivo, porém, você tem que ter essas pausas para lazer, tá bom? Não deixem o sistema levar vocês para um caminho de que você entenda que tem que somente correr atrás e não desfrutar. Mas que isso não sirva de desculpa para que você também só queira viver a vida desfrutando. Então, o equilíbrio tem que ser para ambos os lados. Gente, olha que interessante essa parte da educação para o lazer, né? Que muitas das vezes nós temos que ser educados para como administrar, inclusive, o tempo de lazer. Aqui abre-se uma reflexão do tempo dedicado à vida virtual ser muitas das vezes maior do que o tempo da vida real. E olha aqui que o antigo presidente, né, do Facebook revelou sobre o sucesso da rede, que justamente ele explora uma vulnerabilidade psicológica humana. Sabe aquela sensação boa quando alguém curte um post seu, quando alguém segue você numa rede social, quando alguém faz um comentário, né, e o telefone vibra e a todo tempo você quer estar ali conectado, aquilo toma muito seu tempo, tá? Então, aquela olhadinha que vira uma entrega de muito do seu tempo. Isso é muito perigoso. O lazer é um tempo para a vida ao qual devemos ser educá-los, entendê-lo como direito e como possibilidade de realização e transformação, para que se tenha a atitude de vivenciá-lo, de vivê-lo, tá? De experimentá-lo. Então, acho que nesse momento a gente tem que entender que a vida virtual ela tem o seu ponto positivo. Para quem gosta dos jogos eletrônicos, eu acho que socializar é importante, mas a gente tem que ter esse critério, tá? Essa redução de tempo aplicado aí aos eletrônicos. Hoje, nós vivemos aí com essa mudança também no panorama dos aparelhos celulares dentro de escola. Então, nós vimos que muitos alunos tiveram uma dificuldade de se desconectar do aparelho, inclusive num período que nem era para estar utilizando. Então, a gente começa a observar o quanto muitas das vezes nós estamos conectados e só entendemos que há uma necessidade de frear isso quando a gente observa o quão imerso a gente está dentro daquilo que para a gente era normal, mas passou, né, daquela linha da normalidade, tá ok? Não há lugar melhor, gente, para educar o lazer do que a escola. O período da sua educação básica, tá? Então ele cita para a gente que é um lugar que pode ajudar nessa educação, nos formar para o mundo do trabalho, lazer no âmbito escolar com experiências variadas em educação integral e ampliada dos sujeitos. Então, o brincar, né, gente? Aprender através do brincar. Escola como lugar de aprender, explorar, testar seus conhecimentos para que serem reproduzidos fora do ambiente escolar. O lazer é um meio de educação por meio de experiências vividas, tá? E eu costumo dizer o seguinte: tudo que você aprende no seu período de lazer, muitas das vezes você pode incluí-lo na sua vida adulta. Então, imagina, por exemplo, uma criança que não tem tantas experiências do lazer. Eu dou o exemplo dentro do esporte, adultos. Quantos adultos hoje não estão na vida aí cotidiana e não praticam esporte porque só foi ensinado a eles os 4 grandes esportes, né? Vôlei, handebol, futsal e basquete, que são de suma importância. Mas quando você traz uma gama diferenciada de experimentações, e por isso que esse período do lazer é um período para experimentar, então se você nunca andou de skate, experimenta cair, pode andar um pouquinho no skate, anda numa bicicleta, faz uma corrida de rua, experimenta ir para uma aula de musculação, para uma aula coletiva, para uma dança, um esporte novo, quem sabe praticar um badminton, praticar um zebol, fazer uma natação. Isso é importante para que você possa, muitas das vezes, se encontrar em alguma dessas modalidades também e trazer isso para a sua vida, colocando aí no seu tempo de lazer. Então, quando a gente fala, gente, de lazer, esse tempo do lazer ele pode apresentar alguns interesses também muito específicos de acordo com o gosto de cada um. Então, a gente observa que a relação de atividades de lazer associadas à livre escolha, né, com a possibilidade de escolha associada ao conhecimento cultural e opções de lazer, tornando a falar que quanto mais conhecimento você tem sobre algo, melhor é a sua escolha sobre aquilo que você vai fazer no seu tempo de lazer. Nós temos interesse físico e esportivo, aí entram, gente, as práticas corporais, né, principalmente os esportes. Aí eu dei alguns exemplos aqui, ó, futebol, vôlei, basquete, natação, bocha, esporte de precisão sensacional.
interesses artísticos. Então, entro aqui, ó, cinema, teatro, a própria musicalidade também, apropriando-se do imaginário, emoções, sentimentos, tá? É uma possibilidade importantíssima. Interesses intelectuais, né? Contato racional, desenvolvendo o intelecto e a busca por conhecimento. Muito importante, aqui entra bastante jogos de tabuleiro, jornais, livros e revistas. Interesses práticos manuais, né? Práticas que compõem interesse manual, os quais estão relacionados à manipulação, exploração e transformação da natureza. Então, crochê, maquiagem, consertar aparelhos eletrônicos, pintar parede, produzir arte, decorar o seu lar, tá? Tudo está aqui dentro. Interesses sociais, práticas com foco na socialização, encontro com o outro, no convívio coletivo, festas, amigos, né? Acho que esse é importante, tem muita gente que está deixando de ter esse interesse e muitas das vezes se isolando bastante. Interesses turísticos, que para mim é o meu predileto, tá? Relacionado ao deslocamento, desejo de conhecer espaços e lugares diferentes, parques, praças, cidades, tá? Alguns eventos. Tem gente que dentro do interesse turístico coloca culinária também, conhecer um pouco a culinária de outros locais. E o queridinho de muitos aí, que é o interesse virtual, tá? Em virtude da expansão de novas tecnologias e a facilidade do acesso, o conteúdo virtual entra como possibilidade de interesse. Então, jogos digitais, videogames, aplicativos de bate-papo e redes sociais. Beleza? Muito legal, eu acho que esse interesse é viável, só que a gente não pode deixar de tentar vivenciar um pouquinho os outros interesses. A gente finaliza falando aqui dos espaços para o lazer, né? E algumas perguntas que nos são feitas. Então, não adianta a gente ter tempo, interesse e não ter lugar adequado. Talvez você, no seu município, você tenha uma praça, você tem uma quadra para fazer a prática de um esporte, você tem um parquinho para o seu filho brincar. Então, muitas das vezes o planejamento urbano não leva os usos diversificados que um espaço pode oferecer aos sujeitos que vivem na cidade. Espaço de convívio tem se tornado cada vez mais raro, dando lugar a ruas e avenidas. E isso aí acontece muito. Quantos e quantos condomínios não estão cheios de moradia, mas pouca área de socialização, pouca área de parquinho, de quadra, tá? Acho que toda cidade deveria ter diversas praças que pudessem oferecer isso para os seus munícipes. Inclusive, academias ao ar livre, né? A gente tem as academias pagas, mas a gente sabe que hoje, com o advento aí da prática e da divulgação do benefício aí da atividade física, muitas das vezes o acesso para aquele trabalhador, né, com família, às vezes ele não consegue pagar ali uma mensalidade de uma atividade. Então, a gente fala lá das políticas públicas. O nosso município tem que oferecer para os seus munícipes também espaços adequados e atividades relacionadas a lazer e saúde. Nessa parte, gente, o livro ele finaliza falando o seguinte: visite um local público perto de onde você mora e responda as seguintes perguntas. Ó, com relação à sociabilidade, se você escolheria para encontrar os seus amigos, as pessoas estão em grupo, conversando umas com as outras, as pessoas estão sorrindo, né? Com relação ao acesso, elas podem caminhar facilmente até o local, ele tem condição de receber pessoas com deficiência, boa ligação entre o espaço e entorno, prédios, comércio, o lugar com relação ao conforto, ó, ele causa boa impressão, ele está limpo, sem lixo, esses lugares são suficientes para frequentadores se sentarem, né? Tem assentos. Com relação à utilidade, diferentes idades podem usar esse espaço, diferentes tipos de atividade, caminhada, beisebol, xadrez, né? Então, isso tudo é importante para a gente trazer essa reflexão do que nós temos de local público com acesso para o lazer. E ele finaliza falando o seguinte, para a gente escolher um ponto de partida, listar espaços públicos ao redor. Então, por exemplo, você pode escolher a sua escola, você pode escolher a sua casa, num raio aí em volta, pega lá um espaço público, pode ser privado também, tá? Destinado à prática de lazer, academia, cinema, teatro. Você vai escolher, analisar as condições de uso e manutenção, experiências de lazer que podem ocorrer nele. Então, uma praça. Poxa, sua praça tem, por exemplo, uma atividade de luta, um Muay Thai. Você descreve lá. Realize registro fotográfico do espaço, pontos positivos e negativos. Responda o protocolo do grupo de estudos e o lazer, tá? Aqui está o protocolo. Depois, quem quiser, pode mandar um direct aí, eu envio para vocês. E depois você vai registrar as observações e as sugestões, produzir um e-book para compartilhar com a comunidade escolar, dicas de espaço lazer, tá? Que são interessantes e acessíveis. E aí a gente incentiva, reflexão sobre condições de uso. Isso é importante porque, muitas das vezes,
as pessoas não têm dimensão do que você tem de possibilidade de lazer no seu município, né? Ou municípios próximos, às vezes um parque para uma atividade. Tem muito carioca que não conhece o Rio de Janeiro, e assim como outros estados também. Beleza? Bem, gente, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Foi uma forma de abordagem que tenha ficado claro o conteúdo aí para o terceirão, né? Quarto bimestre, um ano de formação do terceiro ano, e um ano que a gente sai daqui com muita reflexão. Espero a todos aí um futuro maravilhoso, agora na vida adulta, agora na vida pós-escolar, que é uma vida que teremos aí muito estudo adiante. E deixo aqui as minhas redes sociais, tá? O Instagram e o YouTube, para que você possa aí se conectar. Qualquer dúvida que tenha ficado, me coloco à disposição para respondê-las, ok? Fiquem com Deus.